A situação na Venezuela, Juan Guaidó está em Brasília, chegou a Brasília ontem para um encontro marcado para hoje com o presidente Jair Bolsonaro. E está conosco para falar mais sobre a situação na Venezuela o embaixador, ex-ministro Rubens Recupero, mais uma vez gentilmente conversando aqui conosco na Jovem Pan. Tudo bem, embaixador? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Embaixador, de que maneira o senhor acredita que o governo brasileiro, o governo brasileiro está se portando bem nesse conflito com a fronteira fechada? De que maneira que o governo Jair Bolsonaro pode contribuir ainda mais para amenizar essa crise na Venezuela? Bem, agora é uma oportunidade para o Brasil adotar uma atitude mais autônoma, né? No início eu não acho que nós tenhamos tido uma política muito inteligente de entrarmos como caudatários num movimento liderado pelo governo Trump, que é um governo desmoralizado, até agora nem tinha se preocupado com a Venezuela, né? E entrarmos num movimento que, na verdade, se baseava em jogadas de alto risco, né? A primeira de que o reconhecimento do Juan Guaidó ia provocar em 24 horas a caída do Maduro. E um mês depois, uma jogada igualmente arriscada, que foi aquela da entrega da ajuda humanitária, achando que isso iria provocar um movimento, uma espécie assim de sequência de ações que levariam os militares a abandonar o Maduro. E nenhuma das duas soluções funcionou. Isso torna a situação cada vez mais perigosa, porque agora o que sobra é, como o próprio Guaidó tem dito, né? Não vai tirar nenhuma opção da mesa. Ele quer aludir com isso à própria intervenção estrangeira. Ele mesmo várias vezes disse que não hesitaria em pedir a intervenção estrangeira. Mas a intervenção de fora é o processo aparentemente sedutor, mas de todas as jogadas, é a de maior risco, né? É a que pode provocar maiores dificuldades. Esse problema só tem uma solução, né? Que é a paciência, o aumento da pressão, como já vem sendo feito, inclusive essas medidas econômicas que pouco a pouco vão estrangulando o país, e no bojo disso, uma mediação junto ao Maduro, sobretudo se pudesse vir das Nações Unidas, né? Alguma coisa, por exemplo, do secretário-geral Guterres, que é um homem que se manteve até agora imparcial e neutro, né? Ele, com a ajuda de alguns países, poderia ser o Brasil, o México, outros países que adotassem uma atitude mais equidistante, poderia tentar encontrar um programa mínimo que seria um governo de transição, eleições com fiscalização das Nações Unidas e uma transição de poder. Agora, o Brasil, infelizmente, se engajou demais nessa linha de hostilização ao Maduro, né? Inclusive dizendo numa nota que o Maduro chefiava uma organização criminosa de tráfico de pessoas e de drogas, né? Com isso, ele se colocou numa posição que não qualifica muito o país para esse tipo de ação, né? Professor Vila. Bom dia, embaixador, é Marco Antônio Vila. Bom dia, como vai, Marco? Tudo bem. Eu ouvindo o senhor aqui com muita atenção e sempre aprendendo, eu fiquei pensando algumas coisas, então não há saída, né? É uma situação muito complicada a Venezuela, né? Não é aqueles processos tradicionais das ditaduras militares latinas, é uma coisa nova e muito mais complexa, né? Você observou bem, viu, Marco? Que é talvez alguma coisa que as pessoas não percebem. O Maduro não é a ditadura latino-americana típica, né? Como era o Somoza, por exemplo, na Nicarágua, né? O Fulgêncio Batista em Cuba, né? Ele é um outro tipo de ditadura, a ditadura nascida de um movimento revolucionário profissional com quadros treinados para isso. Você sabe que quando ele tinha 17, 18 anos, ele podia ter entrado na universidade, mas ele optou para ser treinado em Cuba, né? E ele tem ao lado dele, se calcula, pelo menos uns 40 mil agentes de segurança cubanos,
E os cubanos, como você sabe, podem não ser bons em economia, mas em sobrevivência eles são muito bons, né? Eles estão há 60 anos aí, né? Você vê que eles enterraram o Kennedy, o Khrushchev, né? Sim. O Fidel Castro já não está mais, o Raul Castro também não está, e Cuba permanece. Por quê? Porque eles têm aquela escola do bolchevismo, que é a conquista e a manutenção do poder a qualquer preço, né? Perfeito. Por isso é que é difícil, não é um regime ditatorial típico, né? Que sai no grito, né? A saída é difícil. Eu acredito que a chance é que o Maduro tenha que sair por várias razões. Primeiro é que ele foi muito incompetente e o país está numa situação de colapso, né? Colapso econômico, colapso de abastecimento, né? Se ele tivesse alguma competência, ele poderia talvez tentar recuperar se o preço do petróleo subisse, né? Sim. Mas ele já revelou que não é um homem competente para governar. E aliada a essa incompetência dele, as medidas econômicas tomadas pelos Estados Unidos são muito fortes, né? Até sem precedentes, porque os Estados Unidos, em vez de pagar o petróleo que ele recebeu, está pagando ao governo, que é o governo do Guaidó, né? Sim. Então ele, pouco a pouco, vai ficar sem nenhuma maneira de sobreviver. Se fosse a situação de Cuba em 59, 60, podia-se dizer que a União Soviética daquela época, você sabe, bancou Cuba, porque a União Soviética garantiu a Cuba o mercado para o açúcar em preços privilegiados, que é o que Cuba tinha nos Estados Unidos, e garantiu também o suprimento de petróleo e o fornecimento de armas, né? Garantiu a segurança. A Rússia, não sei se hoje teria condições de fazer isso com a Venezuela. Eu duvido. Eu acho que a Rússia não chegaria a esse ponto, né? Sim. Então é por isso que eu acho que a combinação de incompetência, sanções econômicas e a inexistência de um país, de uma potência estrangeira que banque a situação na Venezuela, faz com que, a um prazo mais ou menos médio, ele tenha que sair, né? Mas isso exige paciência, né? Que não é o que um movimento como esse, de oba-oba, em geral, está acostumado a ter, né? Eu, desde o início, eu sempre fui crítico dessa ideia de reconhecer o Juan Guaidó, porque reconhecimento em direito internacional pressupõe o controle efetivo do território, aquilo que nós aqui costumamos dizer, o uso do poder, a capacidade de prender e mandar prender. Ora, que presidente é esse que não pode nem voltar para o país que supostamente ele preside, né? É uma ficção, né? É uma coisa que pode favorecer o amor próprio das pessoas, as pessoas ficam satisfeitas, mas na verdade ele não tem condições de governar, né? É justamente essa questão que eu ia colocar para o senhor. Como é possível reconhecer um governo que não controla 1 centímetro do território? É um absurdo, entende? Embora 50 ou 60 países tenham feito isso, os países que têm mais tradição não fizeram. Você vê, a Itália não fez, o Vaticano não fez, né? Sim. A própria ONU também continua reconhecendo o Maduro. Porque você goste ou não goste, você tem que lidar com o governo que efetivamente detém o poder, né? O único antecedente que eu conheço de governos que foram reconhecidos sem terem controle de território foram aqueles governos no exílio na Segunda Guerra Mundial, né? Polônia e tal. Diferente, que era uma situação de guerra, né? Sim. Tinha o governo polonês, né, em Londres. Exato, que estava em Londres, mas aquilo era diferente porque eles eram aliados, né? E era uma guerra. Por isso é que esse tipo de medida que os Estados Unidos adotou e que o Brasil seguiu sem nenhum senso crítico, é um tipo de medida que você só usa como preliminar de uma guerra, né? Se a ideia fosse invadir a Venezuela. Mas essa é a solução mais perigosa, né? Você sabe que a Venezuela está super armada pelos russos, né? E além do exército regular, ela tem as milícias e tem também aquilo que eles chamam os coletivos, que são grupos de populares muito perigosos, né? Então, se houvesse uma guerra, é claro que a Venezuela, o Maduro não ia poder resistir.
mas ia ser um banho de sangue, né? Ia destruir ainda mais um país que já está numa situação muito precária, ia aumentar muito o número de refugiados que iam entrar no Brasil. Por isso mesmo, eu acho que os militares brasileiros dão mostras de bom senso ao dizerem claramente que essa é uma linha que o Brasil não quer ultrapassar, né? Embaixador Rubens Recupero, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigado.